Assista agora podcast Tema Livre. O programa a seguir é uma produção independente e de responsabilidade de seus idealizadores. Bem-vindos de volta! Estamos aqui com o nosso Tema Livre pela TV Rio Preto, canal 7 e nas principais plataformas digitais e streaming. É isso aí. Quem é que eu estou recebendo hoje aqui? Um amigo pessoal muito querido, muito estimado, Ricardo Branco. Ricardo Branco, que é professor de oratória, olha isso. Oratória, hein? Rapaz, o homem que tem uma desenvoltura, não é? Um jeito especial de se comunicar e que transmite a sua técnica, os seus conhecimentos aos seus centenas e milhares de alunos. Isso aí. Ricardo Branco com a gente aqui. Bem-vindo, Ricardo, tudo bem? Pô, tudo bem, cara. Muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui contigo. Tu que é um fenômeno da comunicação, uma referência para muita gente. Quem me dera. Uma honra poder estar aqui contigo hoje. Quem me dera, mas agradeço pelo carinho. Ricardo, vamos falar aqui sobre as habilidades do profissional do futuro. Como é que está se formando esse profissional do futuro no mercado extremamente competitivo, exigente, com tantas mudanças, tantas alternâncias, né? Caminhos diferentes, enfim, necessidades diferentes de serem preenchidas. E a gente sabe que a formação técnica e profissional, ela passa necessariamente pela comunicação. E a comunicação se faz por diversas facetas, a gente sabe disso. E você é uma pessoa que domina essa área e tem uma formação estrutural muito importante. E é por isso que eu te convidei para a gente bater esse papo bem descontraído, bem legal, para levar informação de qualidade, sobretudo, especialmente aquelas pessoas que desejam ter uma desenvoltura melhor com a fala, não é? Realmente. Vamos conversar sobre esse assunto e por onde começar? Olha, vamos começar pela comunicação, sobre falar as habilidades do profissional do futuro. Por quê? Porque a base da nossa existência é a comunicação. Imagina só se Jesus não tivesse se comunicado. Imagina se Einstein não tivesse comunicado, eles não seriam existido. E olha que Jesus não se comunicou apenas verbalmente, não, né? Jesus pregava por parábolas, né? Jesus executava sinais e prodígios, então quer dizer, é uma coisa surreal, né? Quando a gente entende a comunicação. Pois é. Então é bem por aí, vamos lá. E aí, olha só que legal, tu falou. Jesus era muito inteligente porque ele conseguia se adaptar ao público que ele tinha. Que é isso que falta para a comunicação de hoje. As pessoas acham que é a mesma coisa de 30 anos atrás e não é. Por quê? Porque eu preciso entender quem vai me ouvir. E aí, quem fazia isso muito bem? Jesus. Ele ia falar lá as parábolas dele, era tudo sobre fazenda, sobre animais, sobre o que viviam na época. Trigo, todas essas coisas. Então, você que está em casa, por exemplo, você tem que saber quem vai te ouvir. O seu negócio tem que conversar com o teu público. E é isso que nós temos que começar a entender. Porque para nós termos essa eficiência na comunicação, precisamos entender quem vai ouvir, precisamos entender que não é só o que eu falo e também o como eu falo. E o profissional de hoje, ele precisa saber se comunicar bem. Porque cada vez mais é exigido isso para o profissional. Não tem mais aquela questão, não, eu fico atrás do computador, eu só faço isso, só faço aquilo. Hoje é a comunicação o tempo inteiro. E não é só a verbal, é também a não verbal. Porque a gente fala assim, é só falar? Não é só falar, é se comportar, é saber a hora de falar também. Porque tem até a maldição do conhecimento, que é quando tu sabe alguma coisa, tu não sabe mais como é não saber aquilo. E aí as coisas são óbvias para ti. Pô, é óbvio que esse celular não pode estar aqui. É óbvio que esse celular tinha que estar aqui ou estar ali. Esse celular é branco, é óbvio que é branco. É óbvio para mim. E aí quando a gente sabe alguma coisa, a gente não sabe mais como é não saber. E a gente acaba deixando a nossa comunicação mais pobre. Por quê? Porque eu acho que tu tem que saber isso. Eu acho que tu tem que saber que esse relógio ele é mais bonito se for de branco, por exemplo, ao invés de preto. Tá, é óbvio para mim. Eu entendo de relógio, por exemplo, não tu. Então eu tenho que comunicar até o óbvio. E as pessoas estão ignorando o óbvio. Por quê? Porque é tudo muito rápido hoje em dia. Se eu quiser pegar o celular e pedir uma comida, chega rapidinho. Se eu quiser sair com alguém, baixa o aplicativo, sai rapidinho. Então é tudo muito rápido, muito dinâmico. E a comunicação ela tem que ser simples e objetiva. Eu preciso entender que o que eu sei, talvez tu não saiba. E o que eu sei, às vezes, nem é verdade. O celular não pode estar aqui. Por quê? Claro que pode. O teu celular, Ricardo, ele não pode estar no bolso. Por que não pode? Por que tu tem essa certeza? E aí o profissional do futuro, além de ter uma boa comunicação, ele tem que repensar as certezas que ele tem. Tem um livro muito bom chamado Pense de Novo,
do Adam Grant, que ele fala isso, repense a certeza, repense o habitual. Aí nós vamos entrar para a criatividade, que a criatividade é olhar para algo e enxergar várias possibilidades. Você está dizendo que a pessoa, a partir do instante em que ela desenvolve um conhecimento, né, em que ela se vê diante de uma nova informação e assimila aquela informação, né, você acha que ela entra numa zona de conforto, é isso? Não é nem zona de conforto, eu acho que é uma zona de segurança. Porque quando a gente fala de zona de conforto, parece que é confortável. E muitas vezes não é confortável. A pessoa ela está na zona de conforto e não gosta de estar ali. Só que é uma zona de segurança. Se eu sair daqui, vai ser arriscado. Então eu prefiro ter esse pouquinho, que é garantido, do que sair, achar o novo, procurar o novo. Você chama uma zona de segurança. Uma zona de segurança. Mas que pode desenvolver uma insegurança. Desenvolve essa insegurança porque ela começa a enxergar que pode ir mais além. Então o conhecimento que nós temos hoje, daqui 2 anos, ele não serve de mais nada. Eu tenho que renovar esse conhecimento. Então se tu tem um conhecimento há muito tempo, provavelmente ele já está vencido. Ainda mais agora, que as informações dobram de tamanho a cada 3, 4 meses. É muita informação que nós temos no mundo. Então nós temos que saber isso. Aí a pessoa que enxerga, ela fica incomodada. Ela fica, aliás, inconformada. Outro livro do Adam Grant que chama Originais, que o subtítulo é Como os inconformistas mudam o mundo. Ou seja, tu tem que ser um inconformado. Eu tenho um podcast legal, aqui o tema livre, sensacional, mas não é estar incomodado de, tá ruim ou não tá... Não, é inconformado o seguinte, eu posso melhorar sempre. Eu posso sempre buscar uma coisa nova e querer diferente, porque tu vai chegar na coisa nova e tu vai falar, e qual que é o próximo passo? O que eu posso de mais? Porque a vida, ela tem esse gostinho. Que é aí que entra o profissional do futuro, que se comunica bem, que ele não ignora o óbvio, ele sabe o que ele sabe e começa a repassar esse conhecimento para outra pessoa. Que é o que tu faz bem, de fazer o quê? De saber que eu talvez não saiba aquilo e tu vai simplificar para mim. Que é o que eu sempre falo, o difícil é falar fácil. Jesus fazia isso, por exemplo, que é o que a gente está falando aqui agora. Então ele deixava fácil, porque ele tinha conhecimento de Deus. Imagina pegar um conhecimento de Deus e transmitir do jeito que chegou. Talvez o povo não ia entender. Então ele vai lá e simplifica para ele isso. Aí nós temos que ter a criatividade para repensar o habitual, repensar as certezas. Que a gente começa a ver, peraí, mas por que tem que ser assim? Aí entra o inconformismo, que é, eu começo a ver mais graça na vida quando eu subo de nível. É igual um videogame. Tu vai numa fase, passou a fase, não acabou o videogame, não acabou o jogo. Você quer a próxima fase, ela é mais difícil. Mas aí tu tem mais habilidades para isso. Então quanto mais tu começa a crescer, mais fica difícil o desafio, mas mais habilidades tu ganha. É como a própria comunicação, o próprio crescimento, né? Quer dizer, você não pode estabelecer um limite temporal quando você está falando de um processo que seja educativo, que seja de obtenção de informações, enfim. Mas a gente está falando aqui na formação do profissional do futuro. E você, ao mesmo tempo, fala que hoje nós temos um excesso, né, de informações. Esse excesso de informações, ele não pode ser prejudicial às pessoas na medida em que essa pessoa não tem um filtro para assimilar essas informações, reter aquilo que de fato é bom, de fato é importante, né? E se desvencilhar daquilo que não vale acrescentar alguma coisa, porque nesse âmbito de muitas informações cruzadas, e hoje nós convivemos com fake news, enfim, é uma loucura. Mas esse próprio discernimento de quem busca estar à frente, ele encontra que tipo de embasamento quando ele busca, no caso, uma formação técnica, um curso de oratória, um estágio de comunicação mais avançada? Lá atrás, quando começaram a inventar o livro, que foi Gutenberg, que fez a prensa, que aí fez a Bíblia, não sei o que aconteceu? Antes não se tinha muito conhecimento. Tinham os livros escritos à mão, bonitinho, mas eram mais limitados. Aí quando fizeram a prensa, começaram a fazer os livros, a imprimir em grande escala, então tinha-se mais conhecimento se espalhando para mais pessoas. Aconteceu que as pessoas elas estavam, por exemplo, numa floresta, perdidas. Elas entravam na leitura e se perdiam. Por quê? Porque se faziam livros de vários assuntos. Então, para quem não tinha conhecimento nenhum, do nada, pode ler várias pessoas, e eu, se quisesse fazer um livro na época, tu fazia também. Então, a gente começa a escrever a nossa verdade lá atrás. Não lembro o ano exatamente, mas faz muito tempo. Aí vai lá e começa a escrever minha verdade, mando imprimir 100 cópias e espalho pela cidade. Imagina só, do nada, não tinha conhecimento nenhum, e agora eu tenho chance de atacar 100 pessoas. Isso lá atrás. É muita coisa. As pessoas ficavam perdidas como se estivessem numa floresta. Meu Deus, mas será que é verdade? Começaram até a questionar Deus em alguns momentos. Mas será que Deus existe? Porque alguém escreveu um livro tal que dizia que não. Então era um acesso a muita informação do nada que não se tinha esse controle.
Então isso já acontecia lá atrás, na época da prensa, quando se inventaram os livros. Hoje, nós temos da mesma maneira, só que em outra escala. Ao invés de chegar em 100 pessoas, hoje chegam 100 milhões de pessoas. Então nós temos que ter o filtro de até buscar aquela questão de repensar a certeza. Tá, eu li essa matéria, ela não tem que ser verdade agora. Aí vai do jornalismo, por exemplo, de ter, claro, essa coerência, mas da pessoa de buscar essa matéria diferente. Eu li uma fake news. Aí entra no conhecimento. Hoje nós temos vários especialistas pelas redes sociais. Tá, busca saber quem que essa pessoa é para tu absorver uma boa qualidade. Porque senão tu vai ouvir alguém e achar que é verdade logo de primeira. Então tem que ter o quê? O pensamento crítico, que é uma das habilidades do profissional do futuro. Aí você está colocando de repensar a certeza. Quer dizer que aquela certeza, ela tende a ser circunstancial. Ela pode ser uma certeza naquele momento, mas deixa de ser uma certeza no momento subsequente lá da sua veiculação ou da sua própria narrativa, digamos assim. Mas, Ricardo, quando a gente fala na oratória, quando a gente fala na obtenção de novos conhecimentos, né, de saber se posicionar, aí usa-se uma linguagem muito simples, né, saber entrar, saber como sair, você entendeu? Nem todas as pessoas têm a capacitação de se tornarem eloquentes, bons oradores, né? Quer dizer, muitas pessoas que procuram, por exemplo, técnicas de aprendizagem e querem desenvolver a fala, elas procuram esses meios, né, esses mecanismos de atuação, ao mesmo tempo em que levam para eles a própria deficiência ali instalada. Por exemplo, vamos imaginar aqui uma pessoa que tem um quadro, tem um TDAH, que é um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, enfim, tem uma deficiência mental não tão grave, mas que a impossibilite de obter conhecimento e expressar conhecimento. Quer dizer, essa pessoa ela vai ter sérias dificuldades naquela desenvoltura. Por isso eu te pergunto, a oratória é para todo mundo? A oratória é para todo mundo, quando a gente entende que tudo depende do objetivo. E também entender o que é bem essa oratória. Porque tem gente que acha que oratória, Roque, é só para político, ou é para dar palestra, ou é para trabalhar em rádio, em televisão, fazer podcast. Não. Eu preciso saber me comunicar bem para vender mais, para ser um bom líder, para ser um bom marido, um bom amigo. Eu preciso saber me comunicar, porque não é só o que eu falo, e sim também o como eu falo, postura, voz, entonação, tudo isso conta. Então essa é a oratória. Aí quando a gente pensa em uma pessoa que tem TDAH, ela pode se comunicar bem? Pode e deve. Todos nós temos esse privilégio de poder comunicar. Até quem não fala. Tem os gestos, tem o corpo. Então ela tem que traçar o quê? O objetivo. Eu tenho TDAH, ela tem esse autoconhecimento e essa autoanálise, que é diferente. Eu preciso saber que eu tenho uma doença e eu também saber quem eu sou. A partir daí eu traço esse objetivo. O que eu quero com a minha comunicação? Eu quero vender mais? Eu quero ser um palestrante? Eu era tímido, eu quero parar de ser tímido? Então a partir daí a gente começa a traçar o quê? Uma estratégia para ela. Então, tu que tem essa dificuldade, por exemplo, de lembrar das coisas, tu que tem essa dificuldade aqui de foco, a gente vai traçar uma estratégia para que tu consiga sair disso. Então, todos nós podemos ter uma boa comunicação, só que tem que entender as suas limitações e saber qual que é o teu objetivo. Eu quero dar palestra. É uma coisa. Palestra, a gente vai fazer aula X. Agora, não, eu quero só ser uma pessoa um pouquinho mais comunicativa quando eu sair com meus amigos. É outro objetivo. Então, a gente vai traçar essa estratégia. Então, todo mundo consegue, a partir do que é e do que quer, se comunicar melhor. Ricardo, o papo está muito gostoso, muito interessante. Eu acho que as pessoas podem se valer muito dessa nossa entrevista e com certeza a gente retoma o assunto daqui a pouco, depois do intervalo, aqui com o Tema Livre pelo canal 7 TV Rio Preto e nas principais plataformas streaming e digitais. Dá um tempinho aí, a gente volta já. Combinou? Opa! A TV Rio Preto está presente nos principais aplicativos de Box TV e também nas plataformas digitais. Yplay, Twitch, TV Brasil ao vivo, Soul TV, Roku TV, NX TV, Mubi TV, CX TV e Amazon Fire TV. TV Rio Preto, a imagem da cidade.
Voltando aqui pela TV Rio Preto, canal 7 Tema Livre, o nosso podcast, o Tema Livre que está no ar aí todas as semanas, programa inédito na segunda-feira, 13h, com reapresentação às 8h da noite. Estamos ainda de maneira adjunta com as principais plataformas digitais e streaming. E é isso, Ricardo Branco, meu amigo particular, hoje meu convidado aqui com toda a sua versatilidade, né? Essa eloquência e um cara formador de novos talentos da comunicação. E você é bastante novo também, né? Você está com quantos anos, Ricardo? Eu sou novo. Apesar de parecer um pouco mais velho, eu tenho 29. 29 anos. 29. Acabei de fazer 29 em junho. Mas estou um pouquinho estragado. A pandemia estragou um pouquinho, Rodomurso, o pessoal brinca na Rodomurso. Fazer o quê, né? Mas tenho 29. E com essa bagagem toda, que bacana, que legal. Mas é isso, eu tenho sempre uma alegria de encontrar o Ricardo, para a gente poder conversar. E aqui o assunto flui, né? Vai embora. É livre? É livre. O tema é livre. Deixa eu te falar uma coisa. Eu startei no primeiro bloco uma pergunta com relação à formação ou ao desenvolvimento da oratória em pessoas com quadros, né? Às vezes uma ansiedade exagerada, às vezes um déficit de atenção que virou moda nos dias de hoje, né? Um assunto recorrente, fala-se sobre TDAH quase que constantemente em redes sociais. Um tema que há algum tempo atrás não era tão discutido, mas que hoje é amplamente discutido, né? Então, quer dizer, um portador de TDAH antigamente era só rotulado como uma pessoa distraída, desatenta, preguiçosa, que é mais procrastinadora, né? E por aí vai. A gente sabe que é um transtorno do neurodesenvolvimento e que traz dificuldades para as pessoas que convivem com o TDAH. Mas é possível, né, segundo o que a gente tem consultado, pesquisas, enfim, você ter um convívio satisfatório com o quadro e se desenvolver no âmbito das suas potencialidades. Eu queria perguntar para você o que a oratória pode oferecer de melhor para essas pessoas? Qual é o enquadramento dessas pessoas quando submetidas à oratória? Eu até digo o seguinte, Roque, não deixe que a tua limitação vire o teu limite. Então não é porque eu tenho uma certa dificuldade, alguma coisa diferente, que eu preciso ir só até ali. Eu consigo ir um pouco mais além, dependendo do meu objetivo. Então, para a oratória, a pessoa ela começa a ganhar até uma liberdade. Ela começa a ganhar um protagonismo dela poder fazer aquilo que ela quer de fato. Eu sou um pouco distraído, eu tenho TDAH, né? Ela não tem que parar ali, ela pode ser melhor. Que é o que eu sempre falo, seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Seja melhor. Então, essa oratória, essa busca pelo autoconhecimento, pelo autodesenvolvimento, postura, gestos, ter uma voz melhor, para quê? Para usar lá fora. Porque ninguém faz um curso de comunicação só para si, faz para se relacionar. E a vida é relacionamento, a vida é conviver. Tem uma frase boa da Elke Maravilha, que ela fala, viver não é nada, o importante é conviver. E isso realmente viver, tomar banho, comer, dormir, agora conviver é o melhor. Então, a gente consegue, dentro da comunicação da oratória, deixar essa pessoa até com mais convívio social. Isso é o que a gente quer, porque a gente é mais feliz perto de outras pessoas. Então a gente melhora a nossa oratória, a nossa comunicação para os outros, para ter relacionamento, para ser melhor com o próximo. Eu sou casado, aí eu quero ter uma conversa melhor com a minha esposa. Eu melhoro a minha comunicação pensando, por exemplo, em não magoar ela. Apesar de ter um quadro, por exemplo, de TDAH, ou então eu tenho algum desvio qualquer de outro quadro, eu consigo me adaptar na minha realidade. Porque todos nós somos diferentes. Até quem não tem um quadro clássico, eu não, por exemplo, não tenho TDAH. Tu também não tem, um exemplo. Ou seja, o que acontece? Eu tenho uma limitação de outra coisa. Eu não consigo me comunicar bem com quem é superior. E tu consegue. Então a gente pode se ajudar nisso e tu me explica o que tu sabe, eu te explico o que eu sei. E essa troca que vai sempre evoluir. Então o bom de fazer aula de oratória, de criatividade, é o quê? É ter essa troca, aumentar o teu repertório e tirar as crenças limitantes. Porque muitas vezes tem a ver só com crença limitante. Eu acredito que não dá para fazer isso aqui. Eu acredito que eu não consigo. Eu acredito por quê? Porque nós somos uma máquina de repetição. Então falaram pra gente isso lá atrás, quando eu era criança, adolescente, uma fase adulta mais nova, e eu levo isso pra minha vida toda. Então é uma crença, colocaram isso pra mim. Então na oratória a gente tenta ir lá nessa crença e mostrar, peraí, repensar as certezas. Por que tu tem certeza que tu não consegue conversar com o teu supervisor? Por que tu tem certeza que tu não consegue focar em alguma coisa? Porque tu tem que usar o teu hiperfoco a teu favor. Já que tu tem ele, vamos tentar reajustar. E claro que quando tu tiver esses quadros, buscar ajuda médica, obviamente. Tem que tomar remédio em alguns momentos, obviamente que isso
É claro, mas com a oratória, com a comunicação ajustada, a gente consegue ir além. E aqui, o Branco, a gente está diante de uma questão que é multidisciplinar, que é multifatorial, que envolve fatores diferentes, né? Quer dizer, é a pessoa buscar para si, né, dentro da sua própria realidade, as condições necessárias para suplantar, né, aquela dificuldade, aquele problema e tudo mais. E a gente vê o quanto a comunicação é importante nesse sentido. Logo, você pensa, a comunicação não é só para quem deseja empreender. A comunicação não é só para quem deseja, de repente, abraçar uma carreira política, não é para um pastor, para um professor. A comunicação, ela é, de fato, importante para todas as pessoas. Imagine o nível do convívio social, como é que ele não é melhorado a partir da evolução comunicativa, né? A partir do instante em que você aprende, de fato, a se comunicar. Porque você, a partir do instante que a sua comunicação é aprimorada, você lida com os problemas de uma forma mais satisfatória. Porque a tendência é a pessoa dizer, porque eu tenho problemas e isso me impossibilita. Diferentemente da pessoa que fala, olha, eu tenho problemas, mas eu encaro os meus problemas como parte da solução que eu estou buscando. Perfeito. E a gente vê o quanto isso, né, implica na questão do desenvolvimento da fala e da oratória, né? Então, quer dizer, fundamental que todo mundo possa ter essa compreensão, né, e buscar um profissional meio habilitado para aprimorar todo esse potencial, muitas vezes travado, né? E em função de falsas crenças, de crenças limitantes, né, que geram tantos e tantos bloqueios. Nesse aspecto, muito mais especificamente, onde é que entra aí a oratória? A oratória, para a gente poder quebrar essa crença, ela começa antes de falar. O que eu sempre falo, não é só técnica, não é só saber como se portar, usar a voz, o gesto, não é só isso. Essa é a parte mais fácil, é o finalzinho. Tem o antes, que é a comunicação interna, o diálogo interno. Uma vida saudável, ela depende do teu diálogo interno. O que eu falo para mim primeiro? Como que eu me comunico melhor? Que é o que tu falou. Diário, eu tenho uma dificuldade, eu paro aqui. Eu posso pegar isso que eu tenho dificuldade e ainda deixar isso como um diferencial meu. Ainda dá para fazer isso, você tem que ser criativo também, tem que trabalhar junto a essa parte. Mas a gente começa com o autoconhecimento, de eu saber realmente o que eu quero, onde eu quero chegar, porque a pessoa que não tem objetivo, tanto faz. Aquela frase famosa lá da Alice, né? Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Para quem não sabe o que quer comunicar, qualquer palavra vai servir ali, qualquer coisa serve. Tá, eu quero ser promovido no trabalho, então a partir daí, desse autoconhecimento, essa autorreflexão, a gente começa a caminhar diferente. Já que eu quero chegar neste ponto, então eu tenho que passar por isso, tenho que melhorar isso aqui. E entender, Roque, que é um processo. A oratória é isso, é um processo. Então eu tenho que ter esse autoconhecimento e eu vou evoluindo para colocar isso para fora. Mas não é do dia para a noite. Pode ser que tu demore 3 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos. Depende, mas tu tem que ver o quê? Progressão. E a gente costuma desistir das coisas que a gente vê que são difíceis e que não entende o processo. Tem que fazer tal coisa. É muito difícil isso aí, não tem como. Tá, mas eu vou te explicar como é que funciona. É isso que eu faço como professor. Eu te mostro, primeiro esse ponto, depois esse, agora esse. Porque tem coisa que a pessoa não precisa saber agora. Eu olho para o aluno e falo, esse cara tem que melhorar a postura. Mas antes disso, deixa ele melhorar isso aqui primeiro. Porque se eu falar tudo que ele tem que melhorar de uma vez, ele vai desistir. Eu falo, nossa, mas tudo isso? Não quero mais. Então calma, respira, que nós vamos te mostrar como funciona passo a passo, cada etapa, e a partir daí a gente vai percorrer essas etapas. Porque senão tu não vai querer fazer nada. Não, muito difícil. Academia, eu estou um pouquinho fora de forma, não sei se vocês perceberam em casa. Aí se eu quiser no primeiro mês perder 15 quilos de uma vez, vai dar certo? Cara, não vai ser loucura. Então eu tenho que perder primeiro 1 quilo, depois 2, e aos poucos entender o processo. O que é uma tendência da grande maioria das pessoas, né? Aquela coisa totalmente imediatista. Eu quero para agora, quero para esse momento, quero já, né? iFood. E não é assim, né? Não é assim. A ideia é que a gente consiga se respeitar o momento em que tu tá, porque não é, por exemplo, que a gente faz lá, turma em grupo. Aí tem 10 pessoas, não quer dizer que os 10 estejam no mesmo momento. Cada um parte de um ponto, que é o que eu falo até a questão da meritocracia, que para nós aqui ela não é muito válida. Por quê? Porque chega uma turma com 10 alunos, um às vezes não almoçou direito, o outro trabalhou pra caramba porque ele tem que pagar a faculdade para ajudar em casa, e o outro fica o dia inteiro em casa e só vai fazer aula.
Eles estão na mesma sala, com o mesmo professor, nas mesmas condições, mas eles não partiram do mesmo ponto. Então eu quero que as pessoas sempre respeitem esse ponto de partida. De onde que tu veio? E a partir daí, não se compare com ninguém, porque esse é o mal hoje em dia, se comparar. Rede social, fulano, olha lá, fulano é todo lindo, fulano tem dentes bons, fulano não sei o que, carrão. Tá, mas de onde que ele veio? Como que ele conquistou? Respeita o teu processo. Então não se compara, porque quem se compara, para. Quem se inspira, consegue ir mais além. Então é assim, ô Roque, tu que é uma lenda da comunicação, como é que tu fez esse processo? Como é que foi teu começo? Aí eu vou te perguntar como foi o processo, não como tu faz hoje. Porque para ti é fácil hoje, às vezes é quase umas coisas automáticas. Mas eu quero entender esse processo. Porque se eu quiser ser igual ao Roque, não vai dar certo. Porque o Roque tem quantos anos de carreira hoje? 20, 30? Uns 30 pelo menos. 30 pelo menos. É que você está com 35, começou cedo, né? Aí tu está com 30 anos de carreira. Como é que eu vou querer me comparar se eu tenho 8? Cara, não dá. E são outras realidades também. Aí tu olha para mim e fala assim, nossa, o Ricardo fez isso aqui de legal. Tá, porque eu talvez nasci numa era diferente, aprendi uma coisa diferente. A oratória precisa de humildade. Para quê? Para eu entender que eu não sei mais do que tu e tu não sabe mais do que eu. Eu aprendi alguma coisa antes e agora eu vou te passar também. Então todo mundo começa a se comunicar. E o conhecimento ele é feito para ser compartilhado. E é isso que eu quero dos alunos, que eles se libertem disso. Porque, eu li 15 livros no mês. O que tu fez? Nada. Então não precisa nem ler, porque vira obesidade mental. Você tem que ter conhecimento e repassar. E qualquer tipo de conhecimento. Qualquer coisa que tu sabe fazer. Tu sabe vir aqui, tem as câmeras, tem o som, sabe operar. Tá, compartilha isso para alguém. Mais um bate-papo muito gostoso, muito interessante, né? Com essa fluidez toda. Afinal de contas, o nosso convidado de hoje é alguém que tem um trabalho muito reconhecido na sua área de atuação. É o Ricardo Branco, ele é professor de oratória e veio aqui hoje para a gente entreter o nosso público e com um conteúdo, acho que extraordinariamente fascinante, né? Que nos leva a pensar, a avaliar, né? A ponderar determinadas questões da vida e entender que a comunicação é chave para todo o processo evolutivo. Então, por isso, Ricardo, quero te agradecer demais aqui pela presença. Esse bate-papo foi, acredito eu, muito útil, muito valioso, em especial aqui aos telespectadores que nos acompanham pelo canal 7 TV Rio Preto, também pelas plataformas de streaming e digitais dentro do Tema Livre. Se o tema é livre, então a gente tem que ter toda essa liberdade para comunicar e comunicar com assertividade, o que é mais importante. Grato mais uma vez aqui pela sua participação e até um próximo encontro nosso. Até um próximo. Estou disponível aí. Obrigado você que ficou até agora assistindo e com certeza teremos cada vez mais temas interessantes e sempre sensacional. Obrigado, viu? Toca aqui, meu querido. Valeu!